É tempo de se arrepender. Quando a igreja se organiza aí, tem muita gente de pé, continue de pé agora. Fica de pé agora. Glória a Deus. Chegou a hora de você comer pão. Glória a Deus. Arrependemos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto o Espírito Santo aqui nesse lugar. É noite de arrependimento, irmãos. Não arrepender somente quando esse tudo voltar para casa. Não, arrepender de verdade. Voltar a ser temente a Deus. Porque o reino dos céus está mais perto do que você imagina. A porta vai se fechar. Eu quero que vocês tenham as suas mãos aqui em direção ao altar. Você vai ouvir a palavra de Deus agora. Mas eu quero fazer um pedido a vocês. Vamos combinar o seguinte aqui, ó, para evitar de ficar andando na igreja. Caso alguém necessita, estou com sede, preciso de um água, você vai levantar suas mãos. Vou combinar com os obreiros da igreja. O obreiro vai até você vai ser servido. Tá? Aí você precisa levantar e vai lá tomar água. O obreiro vai até você vai ser abençoado. Mas você não pode perder nada. Porque tem pessoas que falam assim, chegou a melhor parte. O culto inteiro é a melhor parte, irmão. Aproveita cada segundo na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero que vocês tenham as mãos aqui. Aqui o homem de Deus, pastor Ricardo Padilha, que será mais uma vez um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Prepara o teu coração para ouvir a voz de Deus, por intermédio da tua palavra. Pai, te louvamos e ao Senhor glorificamos pela vida do teu servo por essa noite gloriosa. Que o Senhor Deus possa falar conosco. Manifesta a tua glória nesse lugar, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, então, por gentileza. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 17. Aleluia! Que Deus abençoe o pastor Valdeir, em nome do Senhor, pastor. Obrigado pela oportunidade nessa festividade. Que Deus guarde o Senhor, a sua casa, toda a sua família, todo o corpo de obreiros, que estejam todos envolvidos em uma só visão, cheios do Espírito Santo. Que Deus possa prosperar em nome de Jesus por mais 10, 20, 30 anos, até que o Senhor volte. Esse ministério seja um marco para esta geração, para este bairro, em nome de Jesus. Deus abençoe o Senhor. Obrigado. Queridos, Mateus 4, 17. Todos acharam? Amém. Quero também saudar os demais pastores, os obreiros que estão aqui na igreja hoje. Apesar de eu não conhecer vocês todos, mas o meu desejo é que Deus também abençoe vocês, o ministério, em nome de Jesus. Que Deus possa falar também ao coração de todos. Pastor Álvaro, Deus abençoe, em nome de Jesus. Mateus 4, 17. Nós vamos fazer a leitura. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém. Se assente. Se você quiser, diga glória a Deus.
mensagem de hoje baseado no tema um chamado para o arrependimento. Um chamado para o arrependimento. Eu não tenho dúvidas de que Deus escolheu essa temática para os 10 anos desta igreja. Eu não tenho dúvidas disso porque o vosso pastor, o nosso amigo, por meio de oração, recebeu de Deus esta direção para trabalhar com a igreja essa temática que se chama arrependimento. E eu não quero de forma nenhuma fugir do propósito de vocês. Eu quero estar ligado com vocês, não apenas em sentimento, mas também neste propósito que é o propósito desta temática, arrependimento, que, haja visto, é um tema muito propício e também pertinente para trabalharmos no dia de hoje, e por que não dizer, nos últimos dias da igreja. Eu digo isso orientado por Deus, e no decorrer da mensagem, os irmãos irão compreender melhor a respeito do que está em meu coração e o que bate hoje para poder trazer aos irmãos a mensagem de hoje. É importante que você note, primeiramente, nesse período introdutório da mensagem, que Jesus, como sendo homem, ele teve que passar por alguns processos que antecederam o seu ministério ativo como mestre e pregador. Jesus, como sendo homem, ele teve que passar por esses processos que trazem ou que estão dentro de critérios humanos, e nada de errado com isso. Jesus, ele primeiro passou pela escola teológica de sua época. Jesus estudou a palavra, e existe um livro muito interessante que se chama A Bíblia que Jesus lia, porque Jesus não somente ele tinha orientação do céu, mas ele também teve orientação daqueles que conheciam Aleluia. o Antigo Testamento, que era o que eles estudavam e o que era ensinado na sua época. Então Jesus, ele passa por esse critério de aprendizado do que estava escrito na lei de Deus. Como homem, ele passa pela submissão dos seus pais, dos seus líderes, dos seus mestres. Mas como homem também, ele vai ter que passar por o processo do batismo. Jesus, ele tem que ser batizado, ok? Jesus, santo, ele precisa ser batizado pelo seu primo João Batista, porque era o processo que estava nos dias de Jesus e ele precisava passar por isso. Levanta-se até um questionamento por João, que diz: não, quem tem que ser batizado sou eu pelo Senhor. Então Jesus disse para ele categoricamente: não, é importante que assim seja feito para que se cumpra o que está escrito ao meu respeito. Então Jesus, como sendo homem, ele passa por esses critérios que eram critérios importantes para a execução do seu ministério. Então Jesus, ele passa por esses processos, passa pelo batismo. Agora diz o texto bíblico que ele vai passar também por uma tentação ou por algumas tentações. Mateus capítulo 4 no início está escrito a respeito disso. E Jesus, passando por esta tentação, vitorioso em Deus, diz o texto bíblico no versículo 12 do capítulo 4: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. O que isso quer dizer? Isso está querendo dizer a respeito do processo ministerial de Jesus. Após ser batizado, o seu primo João é preso, logo após será morto. Então diz o texto bíblico que Jesus vai iniciar o seu ministério como pregador, como anunciante do reino de Deus.
Então Jesus ele começa a anunciar o reino de Deus. Versículo 17. Desde então começou a Jesus pregar e a dizer. Jesus não era apenas um mestre por excelência, mas ele era também um pregador constante, cheio do Espírito Santo e que sabia o que estava fazendo. Então Jesus começa a pregar o reino de Deus. E qual era o teor da pregação de Jesus? É muito importante que você note isso, porque Jesus, como sendo um pregador, o teor da sua mensagem é muito importante, porque Jesus não prega o que ele quer, o que acha que é bom, e muito menos o que o povo quer ouvir. Aleluia! Jesus é um pregador que traz a mensagem que vem de Deus, chamada Reino dos Céus, chamada arrependimento. E eu não sei se vocês estão muito preparados para ouvir a mensagem desta noite, mas é o que Deus direcionou ao coração do vosso pastor, da liderança da igreja, para tratar os nossos corações essa noite. Qual era a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus, escute isso, irmãos, é muito sério esse detalhe. Não somente a mensagem, mas a primeira mensagem de Jesus era: arrependei-vos. E por esta primeira mensagem, Jesus vai caminhar por esse percurso durante todo o seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio. A mensagem de Jesus vai ser essa. Ele não muda, ele não coxia em 2 pensamentos. Ele não é levado por quem está diante dele, seja líder, seja multidão, seja um, seja 2. A sua mensagem não vai fazer curva. Ele vai pregar o que tinha de ser pregado. Ele vai pregar o que as pessoas precisavam ouvir. E eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou sentindo que nesse tempo precisa de uma urgência de alguém, de pregadores, pastores, igrejas, que trazem em seus lábios a mensagem que Jesus quer que o povo escute. Porque no afã de pregar o que o povo quer ouvir e o que massageia o ego, está se levantando vários tipos de pregadores com muitos tipos de mensagens. Mas o Senhor está dizendo: a mensagem do arrependimento ainda precisa ser tema de pregações. A mensagem do arrependimento ainda precisa ser tema de louvores. A mensagem do arrependimento ainda precisa ser tema de aniversário, tema de congresso, porque nós já estamos cansados de ouvir que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus é isso, que Deus é aquilo outro. Precisa novamente trazer essa mensagem de que Deus deseja alinhar o coração do seu povo com o seu. Glória a Deus. Não que Deus não tenha para dar, mas está se levantando uma geração de gente que fala aquilo que massageia o ego, aquilo que traz esperanças para as pessoas nesta terra. Porém, Paulo disse: a nossa esperança estiver em coisas corruptíveis, a não ser no reino de Deus e na ressurreição de Cristo. Nós estamos totalmente perdidos e nem para ser crente a gente serve. Por quê? Porque estão pregando uma mensagem aguçando a mente do povo e parece que nós vamos até viver eternamente nessa terra. Mas a boa notícia é que a nossa morada não é terrena. Aleluia. A nossa morada, eu vou de novo, a nossa morada não é terrena. Este tabernáculo é corruptível. E Paulo falando a respeito do seu próprio corpo, sabe por quê? Porque quando este tabernáculo que é corruptível se desfalecer, em
pastor Alva? Arrependei-vos. É de fato que nós nem sempre gostamos de ouvir esse tipo de mensagem. Primeiro, porque confronta o nosso ego. Segundo, confronta o nosso pecado. E segundo, muitas vezes desvincula a nossa mente e o nosso coração daqui. Só que Jesus não está se importando com nenhuma dessas coisas. Ele está dizendo: arrependei-vos. E tem um porquê disso, e daqui a pouco nós vamos falar. Mas dentro dessa perspectiva de arrependimento, e ainda passando desta fase introdutória, eu gostaria de compartilhar com vocês pelo menos 3 tópicos que vai fazer com que você entenda de uma vez por toda a necessidade de arrependimento genuíno, verdadeiro na presença de Deus. Baseado no texto que foi lido, eu quero compartilhar primeiro o chamado para a mudança. Jesus está dizendo: arrependam-se. Quando Jesus está dizendo arrependam-se, Ele não está fazendo um convite: venha se quiser. O chamado do arrependimento é primeiro para a mudança. Mudança de quê, pastor? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, o pastor estava dando uma palavra inicial que entrou como flecha em meu coração, porque ele falava de mudança de comportamento, de atitudes diárias de vida cristã que mostram claramente que nós somos de Deus. Ele disse algo que doeu mais ainda em mim, não sei em vocês, que está difícil saber e diferenciar quem é de Deus e quem não é ultimamente. E bateu e quebrou aqui, porque de fato isso é uma verdade, não podemos ignorá-la. No momento em que Jesus então iniciou a sua mensagem, o seu ministério terreno, ele traz consigo uma mensagem que ecoa através dos séculos. E qual é? O chamado para o arrependimento. Esse chamado para o arrependimento não foi apenas para o tempo de Jesus. Não se engane, talvez foi muito mais ainda para o nosso tempo. O chamado do arrependimento que faz com que nós mudemos de vida e de comportamento. Não há como dizer que somos de Cristo, que somos igreja de Deus, se em nosso coração não há desejo de mudança e a palavra de Deus não está causando nada em nós. Arrependimento é mudança. Arrependimento é mudar o trajeto. Arrependimento é fazer não mais aquilo que eu fazia, para que o nome de Jesus seja glorificado. O que significa arrepender-se então, pastor? O que é o arrependimento? O arrependimento vai além do mero reconhecimento dos nossos pecados. Você sabia disso? Arrependimento não é simplesmente reconhecer que somos pecadores. Isso já é um bom sinal, glória a Deus por isso. Porque já abre uma grande porta para o envolvimento do Espírito em nós. Mas arrependimento não é simplesmente reconhecer que somos pecadores. Porque de reconhecimento para reconhecimento tem muita gente fazendo isso. Então arrependimento não é simplesmente você saber que é um pecador, saber que você peca. Arrependimento não é eu simplesmente reconhecer todos os dias que sou um pecador. O que é o arrependimento, pastor? O arrependimento então passa para um nível maior. Ele envolve uma mudança primeiro de mente e segundo de comportamento. O que é o arrependimento para nós os cristãos? É a mudança de mente, que passa para a mudança do comportamento. Então nós precisamos sair daqui hoje entendendo se de fato nós arrependemos. Como sabemos se
de fato arrependemos de alguma coisa, de algum pecado. Como nós vamos saber disso? Nós vamos saber no dia em que aquilo não fazer mais parte das práticas da nossa vida. Como é que nós vamos saber se nós estamos arrependidos daquele palavrão que a gente xingou? É quando esse palavrão não fazer mais parte do nosso vocabulário. Aleluia! Glória a Vocês Deus! vieram no culto? Então aperta o cinto, porque tem palavra para o nosso coração. Glória a Deus! Como é que nós vamos saber se estamos de fato arrependidos? É como aquela prática de dar calote nos outros já não fazer mais parte da nossa vida. De comprar, pastor Alvo, e não pagar. De dar cano no próprio irmão. Tem gente que está devendo um irmão, já tem 2, 3, 4 anos. Hoje você vai chamar ele no WhatsApp e vai fazer um acordo com ele. Seja de 12, 36, 48 vezes, mas você vai pagar essa dívida. Quando nós vamos saber que nós estamos arrependidos, irmãos, é quando nós pararmos de fazer e praticar algumas coisas que a gente pratica em paz, meus senhores. Já está até no script da nossa vida, a gente faz e nem sente mais que é pecado. Mas Deus está dizendo, o arrependimento é quando muda a mente. O que é mudança na mente? É você reconhecer que não pode mais fazer. E o que é mais arrependimento? É mudança do comportamento. É você começar a praticar e a viver diferentemente do costume pecaminoso que nós estamos tendo. Quando é quando a gente começa a retirar da nossa vida. Como é que se arrepende? É quando você entende que fazer fofoca é pecado. Mas você só vai saber se arrependeu quando você estiver perto de alguém que está fofocando. A sua língua vai coçar, mas você vai dizer: eu não vou. Glória a Deus! Aleluia! Tem fofoqueiro aqui? Diga amém. Ninguém diz amém. Eu tenho um desejo no meu coração. Pergunte qual? De ouvir um testemunho. Mas não é de ex-drogado, não é de ex-criminoso, não é de ex-travesti, é de ex-fofoqueiro. Eu estou orando para Deus não me levar ainda sem ouvir esse testemunho. De um irmão chegar no culto e dizer: pastor, eu quero oportunidade. Você vai dizer: para quê? Para dar testemunho. Aí quando todo mundo estiver pensando que ele vai contar uma grande bênção, não sei o que, ele vai falar assim: gente, eu era fofoqueiro e Deus me libertou. Ô raça terrível, fofoqueiro. Sabe como é que você vai saber que se arrependeu disso? É quando a mensagem chegar para você, vai dizendo assim na mensagem: você viu a última do momento? Você vai responder assim: eu não vi, não quero ver. É simples a mensagem, irmãos. Eu não vim ser fabuloso para você, não.
Eu vim pregar uma mensagem simples, mas que vai queimar o seu coração todo essa noite. Para que a gente saia entendendo daqui que a geração dele, Calachai. Glória a Deus! Queimou no meu coração agora, eu vou entregar para você. Nós viemos para esse aniversário para entender que a geração que vai ganhar crente nas faculdades, que a geração que vai ganhar gente no trabalho, a geração que vai incendiar o mundo, é uma geração que constantemente estará de joelho na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu me arrependo. A geração que vai impactar o mundo não é uma geração de aparência cristã, mas é uma geração de coração arrependido, dizendo: Deus, eu sou até pecador, mas eu não quero viver pecando. A minha natureza é de Adão caído, mas eu quero a natureza de Cristo, a natureza viva, poderosa. Glória a Deus! Aleluia! A geração que vai fazer a diferença nesses dias é a geração que até reconhece que não consegue parar de pecar, mas também é a geração que também reconhece que não pode sair dos pés do Cordeiro. A geração que Deus vai tomar esses últimos dias, e eu estou orando para isso, não é falácia, irmãos. A geração que vai ser tomada pelo Espírito Santo é a geração que tropeça no pecado por causa da natureza, mas é a geração que sabe que tropeçou aqui, mas a mão de Deus está estendida e dizendo: arrependa-se, eu posso te perdoar. A geração poderosa é uma geração que tem o coração prostrado na presença de Deus e vai fazer a diferença nesses últimos dias. Por isso, irmão, que você, Glória a Deus! assim como eu venho a essa noite, não pense você, porque eu estou no altar, que eu sou melhor que você. Somos pecadores e estamos no mesmo pacote, mas a diferença está naquele que pode nos redimir. Por isso eu vou liberar, porque desceu na minha cabeça agora, e eu não vou voltar para casa com nada. Deus te trouxe a esse culto para te dizer: a acusação do diabo em relação ao seu último pecado está sendo destruída nesta noite. Eu não te quero cheio de remorsos, eu te quero com o coração dobrado na minha presença. Eu sei que você pecou, mas você ainda é filho, e eu te lavo, eu te limpo, e eu te chamo para perto, só quem crê nessa palavra. Em nome de Jesus. Mudança de mente, de comportamento. O que é o arrependimento? É um ato de humildade diante de Deus. Primeiro, para reconhecer a nossa falibilidade. E segundo, a necessidade do perdão na direção de Deus para a nossa vida. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que o pecado faz conosco, é nos deixar sem direcionamento. Lembra de Adão quando pecou? A primeira coisa que ele fez foi tentar esconder de Deus, porque o pecado faz isso com a gente, nos tira da rota e quer fazer com que a gente use de subterfúgios para fugir, entre aspas, da presença do Senhor. O pecado faz isso. Mas quando nós reconhecemos e nos arrependemos, o Senhor está dizendo: eu tenho a rota da minha presença para você de novo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que não é por causa do nosso pecado cometido hoje ou talvez esta semana que nós vamos voltar
a nos lamear no pecado, Deus está dizendo: tu és meu. Isso já valeu glória melhor. Deus está dizendo: tu és meu. Eu vou de novo: tu és meu. O Senhor está dizendo nesse altar: tu és meu e eu não abro mão de você. Eu conheço as suas dificuldades, as suas limitações. Eu sei e conheço todas as suas fraquezas. Mas hoje é noite de nos prostrarmos no altar de Deus e dizer: Senhor, limpa-me, lava-me. Sabe por quê? O que está escrito em Atos 3:19 é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Você crê que Deus cancela o teu pecado nessa noite? Você crê nessa palavra? Então dá um brado de glória para o diabo ficar envergonhado. Cancela! Sabe qual é a nova do momento? É o cancelamento. Glória a Deus! Sabe qual é a nova do momento? Aleluia! É o cancelamento das redes sociais. É o cancelamento das mídias. Mas sabe qual é a nova das escrituras? É o cancelamento do pecado. Aleluia! Podem cancelar os homens de Deus nas redes sociais, como estão querendo fazer com o nosso amado pastor André Valadão. Pode tentar cancelar, derrubar as suas contas. Podem tentar cancelar você no teu trabalho, para que você não seja aquele crente cheio do Espírito Santo e tem alguém te tendo por importuno. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: cancelem o que quiser da tua vida. Eu já cancelei o teu pecado. Eu te limpei, te lavei e vou te levar para a eternidade. Olha para o teu vizinho e diga para ele: para cancelar. Glória a Deus! Não, você não disse, você não disse. Diga para ele: está cancelado. De novo, vamos pastor, manda aí. Está cancelado. Já sobre você não existe mais nenhuma condenação, porque as coisas velhas já passaram. Esse tudo se fez novo. Está cancelado, está cancelado, está cancelado. Só quem acredita, tira a teu glória no posto aí, meu filho, e glória para Jesus. Glória! Cancelado. Quando o pastor Álvaro vai vir escrevendo, a dívida que era sobre vocês foi cravada na cruz do Calvário. Está cancelado, Satanás. Está cancelado o inferno. Está cancelado o diabo. A igreja é santa, a igreja é viva, a igreja é poderosa. Tem alguém que crê no cancelamento do pecado? Segunda de Pedro 3:9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Senão que todos cheguem. Senão que todos cheguem. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento. Deus, aleluia! Veja o que disse o escritor Charles Stanley.
para aqueles que percebem a gravidade de seus erros. Aleluia. E a necessidade da mudança. Glória a Deus. Sabe o que é o arrependimento de Deus para nós? Um presente. Para que nós não andemos pecando e pensando que está tudo bem. O arrependimento é um presente de Deus para a igreja. Para que a gente compreenda que ao pecarmos, nós temos um advogado junto. Glória a Deus. Aleluia. É Bíblia que intercede por nós. O arrependimento é um presente de Deus para a igreja, para que nós possamos compreender claramente pelas Escrituras que pecador nós somos, mas não precisamos viver mergulhados no pecado. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que o primeiro tópico fala da mudança ou do chamado para o arrependimento. Sabe o que é isso? Deus está nos chamando esta noite para colocar-nos na posição de filhos. Qual é a posição de filho? A posição de filho é no pé da cruz. Aleluia. Glória a Deus. De entender que o Senhor já pagou um alto preço. Aleluia. Para a nossa libertação do pecado. Glória a Deus. Irmãos, esta é uma das mensagens que eu considero, não porque eu estou pregando, mas por causa do teor e da necessidade dos dias atuais. Nós precisamos falar sobre Glória isso. a Deus. Aleluia. O Senhor já pagou outro preço para que nós sejamos livres. 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 Sabe por que o Senhor nos chama para o arrependimento? Porque somos filhos. Não somos bastardos. Aleluia. É por isso que o Senhor nos corrige, porque somos filhos. Nós não estamos jogados a graças. A igreja de Cristo é filha. Ela tem um dono, o Cristo que é o cabeça. O Senhor nos chama para o arrependimento porque Ele nos considera. Porque se não fosse assim, Ele nos deixaria envolvido naquele pecado e sem que o Espírito Santo nos convencesse dele. E nós nunca largaríamos aquilo e no dia do arrebatamento iríamos ficar como filhos bastardos. Mas o Senhor está dizendo: vós, seus filhos. Nós somos filhos e por isso o Senhor está dizendo: eu te chamo para o arrependimento. Eu vou dizer o que disse o pastor no início, eu ouvi muito bem. Não estamos pregando esse tipo de mensagem para que você saia daqui hoje triste. Não é para isso, é para que você e eu saiamos despertados. Vocês perceberam a encenação? O Senhor não quer que nós simplesmente sejamos anunciantes do Evangelho, mas que tenhamos o coração arrependido em sua presença ao ponto de não dormirmos na cama do pecado. Aleluia. Deus nos trouxe esta noite para dizer: eu te amo, eu estou contigo, eu te quero mais perto. O diabo, com o seu pecado e as suas acusações, ele quer nos afastar a cada dia da presença de Deus. Mas louvado seja o Senhor, e o sangue de Jesus tem poder. Esta festividade foi preparada para trazer os filhos para perto de novo. Glórias ao nome de Jesus. Esta festividade, essa temática foi preparada no céu para dizer: eu ainda tenho um negócio poderoso com a minha igreja, e alguém vai conhecer o poder de uma igreja arrependida, com o coração lançado no altar de Deus. Só quem é de Deus
O chamado para o arrependimento é para a proximidade do reino de Deus. Você leu comigo? Desde então começou a pregar a Jesus e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Ao proclamar o arrependimento, sabe o que Jesus está fazendo? Ele está nos advertindo que o reino dos céus está próximo. E eu quero esclarecer a sua mente essa noite a respeito desta proximidade do reino de Deus. Glória a Deus. Sabe o que é que Jesus está querendo ensinar com isso? Esse reino não se limita ao futuro celestial. Aleluia. Glória a Deus. Não é isso que Jesus está querendo Glória a dizer. Deus. Em outras palavras, arrependam-se, porque em breve sereis arrebatados e estará com Cristo eternamente. Não é isso. Ao Jesus dizer isso, que o reino de Deus está próximo, Glória a Deus. não está Aleluia. querendo dizer que esse reino se limita ao futuro celestial, mas é uma realidade espiritual presente que podemos experimentar aqui e agora. Olha, é interessante. Jesus não está dizendo arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, falando de coisas que irão acontecer. Não, não, não. Ele está falando da realidade do mundo espiritual que está presente e nós podemos viver isso. Sabe o que ele está querendo dizer com o reino de Deus está próximo? O reino de Deus está diante e no meio de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus está querendo dizer que mediante a essa proximidade do reino, nós temos e podemos ter comunhão com Deus. E você não se alegra por isso? Jesus está querendo dizer que essa proximidade do reino de Deus é a realidade do mundo espiritual. Que nós não iremos viver só quando Jesus arrebatar a igreja. Quando, pastor? Nós podemos viver isso hoje, nessa festividade, em cada reunião da igreja. Nós podemos vivenciar, experimentar a realidade do céu na terra. Isso é reino de Deus próximo. O que é isso? É o Senhor querendo nos dizer que, no entanto, para entrar plenamente nesse reino, é necessário o arrependimento. Ele está até próximo. Mas se você não der glória que eu vou dizer isso aqui, irmão, olha o que eu vou dizer. O reino está até próximo, mas só o arrependido entra nele. Aleluia. O reino está até próximo, mas só o arrependido pode vivenciar essa experiência. É por isso que alguém porventura passa na porta de uma igreja como essa, e nós aqui dentro, sentindo este fluir da glória de Deus, pastor, esse manifestar de tudo que está acontecendo, e olhe para nós e diga assim: um bando de doidos. Glória a Deus. Aleluia. Até parece que Deus é surdo. Glória a Deus. É por isso que alguém passa na porta. Esses dias fizemos uma vigília na igreja semana passada, e no outro dia tivemos reclamações. Sabe por quê? São questionamentos de gente que não é arrependida. Jesus, aleluia. Passam na frente de nossos cultos, nos têm por loucos, barulhentos, nos Aleluia. têm por inconsequentes. Glória a Deus. Quem é que fica uma noite inteira orando e cantando louvores? Quem é que entra num salão para ficar ouvindo outra gente falar? Aleluia. Quem é que faz isso? Eu respondo: Glória só a os Deus. arrependidos. O reino de Deus está próximo, mas enquanto estivermos na carne de coração duro, não vivenciaremos
vivenciaremos a realidade do mundo espiritual e da benevolência de Deus do céu para a terra. É por isso que eu vou dizer, é melhor ser arrependido e desfrutar de tudo isso que acontece do que ser carnudo e de coração duro e ficar longe da presença de Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia e alcance os corações duros e que se prostrem na presença de Deus. Para quê? Para vivenciar de igual modo o que nós, a igreja de Deus, crentes arrependidos, vivenciem na presença de Deus. Arrependimento que nos propicia a vida da graça e da glória de Deus nesses últimos dias. Aleluia! Por isso que não entende. O arrependimento abre as portas para uma vida de comunhão com Deus. Glória a Deus, foi bom, mas Glória a Deus, aleluia. o arrependimento abre as portas para uma vida de comunhão com Deus. Primeiro, abre portas de perdão de pecados. Aleluia! E terceiro, ela abre a porta do crescimento espiritual. Deus fiel. Sabe quando nós teremos a nossa vida espiritual elevada? É quando nós começarmos a arrepender genuinamente das práticas pecaminosas que nós estamos andando por elas e dizer: Deus, aqui está o meu coração quebrantado, eu não quero mais isso. Eu estou sentindo a graça de Deus por elas. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O nível espiritual do crente e da igreja só irá subir quando de fato estivermos arrependidos na presença do Eterno. O Senhor está nos chamando para uma nova vida. Oh, glória. Eu estava orando essa tarde e o Senhor falou claramente no meu coração, irmãos. Eu não estou jogando conversa fora. Ele disse para mim assim: você já ouviu, você já leu, mas você ainda nunca viu o que eu posso fazer com uma igreja. Glória a E Deus! um crente Aleluia! verdadeiramente arrependido na minha presença. Pastor Alvo, Deus me disse isso hoje claramente no meu quarto, quando eu estava de joelhos orando por esse culto. Aleluia! Eu vou repetir o que Deus gravou no meu coração. Ele disse para mim: você já ouviu muita coisa, você já leu muita coisa, mas você ainda não viu o que eu posso fazer. Glória a Deus! Um crente Aleluia! de igreja verdadeiramente arrependida na minha presença. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. De pastores comuns. Glória a Deus. Deus quer elevar o nosso nível. Aleluia. Igrejas comuns. Só Deus pode incendiar uma igreja. Aleluia. E só uma igreja incendiada poderá impactar o mundo. Glória a Deus. Deus nos chamou para este 10º aniversário para nos dizer: eu quero elevar o nível dos meus filhos. Eu quero elevar o nível da comunhão comigo. Eu quero elevar o nível da santidade. Eu quero elevar o nível da intimidade. Eu quero elevar o nível do compromisso com a palavra. Eu quero elevar o nível dos meus filhos. Eu quero impactar uma geração, bairros inteiros, através de uma igreja totalmente lançada na minha presença. Assim diz o Senhor nesse dia. Eu não vim pregar para empolgar o seu coração, irmão. Eu vim pregar do que Deus está ministrando no meu coração nos últimos dias. O Senhor quer levantar uma geração de jovens cheios do Espírito Santo. O Senhor quer levantar uma geração de jovens que, quando você olha para eles, está refletindo TikTok. O Senhor está querendo levantar uma geração de famílias, de homens, de mulheres, de casamentos que reflitam a glória de Deus. Oh, glória, o Senhor está querendo levantar uma geração de pastores que não simplesmente fiquem pregando sobre oração, mas que vivam de fato uma vida de oração na presença de Deus. O Senhor está querendo levantar uma geração de músicos que, quando tocam os seus instrumentos, sairão brasas vivas, chamas de fogo. O Senhor está querendo levantar uma geração de pregadores que, quando
O chamado ao arrependimento é um chamado universal, estendendo-se a todos, independentemente Aleluia. de suas circunstâncias ou Glória a origens. Deus. Sabe o que é isso? Ainda que todos não atenderão a esse chamado, mas ele é para todos. Ele é para todos. Se eu fosse você, eu estava glorificando a Deus porque Deus já te chamou. Aleluia. Não importa o quão longe possamos ter nos afastado de Deus, o seu amor e sua misericórdia estão disponíveis para nos receber de braços abertos, caso nós nos arrependemos verdadeiramente nessa noite. Ele está próximo. Ele está perto. O arrependimento não é um sinal de fraqueza, meus irmãos. Não. Esqueça isso. O arrependimento não significa que você é um fraco. Não. Ainda que esse conceito é deturpado por quem não crê em Cristo. Mas para nós, não é sinal de fraqueza. Não, pastor, não. Mas sabe o que é? Uma demonstração de coragem. Glória! Verdade? O arrependimento não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de coragem ao enfrentarmos os nossos erros e voltarmos para o caminho do Senhor. É por isso que eu não sei se porventura existe alguém aqui nesse culto afastados do caminho do Senhor. Deus está dizendo, não é fraqueza reconhecer hoje. Aleluia. Glória a Deus. Não é fraqueza você reconhecer hoje, mas é uma demonstração. Uma demonstração de reconhecimento de que você não pode mais viver longe dos caminhos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se tem alguém ainda, alguém nestas circunstâncias aqui hoje, mas se tiver, Deus está dizendo: se para o mundo arrepender-se é fraqueza, para você é demonstração de que você não pode mais e nem suporta ficar longe da presença. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O que está escrito nas Escrituras é Jesus dizendo ao seu respeito: eu sou o caminho, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. a verdade Aleluia. e a vida. Glória a Deus. Aleluia. Como crentes em Cristo, não dá para estarmos aqui e acolá. Eu posso dizer o que Deus está me dizendo aqui? Deus chamou algumas pessoas para esse culto dessa noite para dizer para você: decida-se hoje. Rápido. Você não pode ler a minha palavra e continuar lendo o horóscopo. Não dá para você ver o livro dos reis na Record e ver Big Brother à noite. O Senhor está nos chamando essa noite para o arrependimento. Não dá para nós postarmos fotos lindas das nossas famílias e quando estamos sozinhos acessarmos pornografia. Eu não vim fazer cócegas em você, irmão. Eu vim trazer o seu coração de novo para o altar. Não dá para você tomar ceia no primeiro domingo, segundo, terceiro será. E quando você tem a oportunidade, você tomar um vinhozinho, uma cervejinha. Deus está
está nos chamando para o seu caminho. Para que de fato nós estejamos nesse caminho, que, como disse a letra da música, é estreito, mas cabe a gente. Glória. Glória. Os músicos, por gentileza, assumam o altar e não fique desligado, igreja. Deus está querendo mover coisa poderosa nessa noite. Hoje nós vamos sair daqui entendendo para que o Senhor nos chamou e aquilo que o Senhor quer de fato com as nossas vidas como cristãos na face da terra. Deus quer nos levantar como chamas vivas, tochas vivas, que alguém olhe e nos vejam queimando, pegando fogo pela presença do Deus Altíssimo. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. João capítulo 1 e versículo 9. Essa aqui é para você explodir esse teto de glória. Pois se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Se você quiser, fique de pé, gente. Eu estou vendo o Espírito Santo queimando a música. O arrependimento não é um destino sombrio. Ele é um caminho para a liberdade em Cristo. Disse o pastor e pregador John Piper: o arrependimento não é um caminho sombrio, ele é um destino para a liberdade em Cristo. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Nesse término da mensagem, Ele está querendo dizer: somos livres. Aleluia! Somos livres. Livres em Cristo. O Senhor está querendo nos dar uma autoridade que nós nunca recebemos e nunca vimos, sobre as potestades, sobre os principados. O Senhor está querendo nos dar poder sobre o pecado que tão de perto nos assedia. Fique à vontade, querido, para começar. O Senhor está nos fazendo essa noite em nome de Jesus, para que nós possamos nos arrepender. Você não pode sair daqui entendendo que isso foi simplesmente uma temática separada. Não. Deus marcou esse encontro para dizer: eu quero você no meu altar. Eu quero trazer arrependimento genuíno. Eu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer? Lavar as redes e parar. Eu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava.
tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo tudo na beira do mar. É Jesus quem vai pegar e quer teu barco emprestado. E depois do que ele chama pra voltar,
Agradecendo a Deus pela sua vida, por esta igreja. Porém, fazendo um convite. Se existe alguém em nosso meio, longe dos caminhos do Senhor, e ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, esse é o momento especial para que você volte para os caminhos de Jesus, para que você retorne, para que você receba Cristo como Salvador da sua vida. Esse é um momento muito especial para você. Você deseja isso? Mais alguém? Porventura, alguém longe dos caminhos do Senhor, afastado, que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Esse é o momento de você fazer isso. Tem alguém no nosso meio afastado dos caminhos do Senhor? Levante a sua mão assim. Levante a sua mão assim. Afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém? Alguém que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador? Tem alguém no nosso meio? Não, mais ninguém. Em nome de Jesus, que Deus seja louvado por essa preciosa vida na presença do Senhor. Deus, nossa igreja, trabalhando em seu coração. Nós entendemos que houve um arrependimento genuíno e o Senhor está para trabalhar e fazer uma grande obra na vida da nossa irmã, em nome de Jesus. E o vosso pastor irá fazer a oração por ela, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Essa aqui é a nossa irmã Michele. Está voltando para casa. Isto é arrependimento.
Jesus. Pai, no nome de Jesus. Está aqui a tua serva diante do teu altar. O Senhor Deus que lança por terra e no mar do esquecimento todos os nossos pecados. E diante de uma palavra poderosa como essa, Senhor, eu tenho a convicção de que vidas estão sendo transformadas. Prova é que está aqui a tua serva diante do teu altar, porque a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra sustenta. Então, Pai, no nome do Senhor, segura nas mãos do Michele, que ela não venha desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que através da vida dela ela venha restaurar a sua casa, a sua família. Que o teu nome, Deus, continue sendo glorificado, que o Senhor possa dar força a ela prosseguir na caminhada em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus para mim. Sem palavras por essa noite. Eu queria agradecer ao pastor Ricardo Padilha. Muito obrigado. Foi uma bênção nossa vida. Pai Beleza, te amo, viu? Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Aos demais pastores que aqui estão, eu queria fazer um pedido a vocês. Nós vamos acabar o culto já, tá? Nós preparamos um banquete ali, irmãos. Vocês vão sair daqui cheio. Eu quero que vocês saiam cheio por completo. Tem um banquete abençoado ali, você não vai pagar nada. Então não sai daqui, não. Nós vamos acabar o culto, senta todo mundo, vai. Sentadinho. Aí você não vai sair do seu lugar, não. As irmãs vão passar a servir vocês, tá? Amém? Mas eu quero fazer um pedido a vocês. Não sai daqui, acabou de comer aqui, sai correndo, não. É um momento de comunhão agora, tá? Vou dar uma palavra dessa, enquanto você conversa, de repente é um momento de você pedir perdão para alguém, arrepender agora. Aproveita o gancho aí. Eu quero fazer esse pedido a vocês, não sai daqui, não. Eu quero que vocês compartilhem conosco esse momento de comunhão. Uma palavra poderosa como essa, Deus transformou aqui esse ambiente. Foi um momento de agradecer a Deus. Eu agradeço muito a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão. A pastora Lucília, ela teve que ir embora. E eu agradeço a Deus pela vida dela e no ministério dela. E vocês que aqui permaneceram, que podem ficar aqui conosco, compartilhem conosco esse momento em nome de Jesus. Eu quero fazer um pedido a vocês, tá? Escuta aqui, ó. Vocês vão lanchar um lanche abençoado, mas um pedido. Não joga prato na rua, copo descartado na rua, não. Tem um encheiro aqui. Vamos manter o ambiente limpo e abençoado em nome de Jesus. Se Deus assim permitir, amanhã estaremos aqui a partir das 18 horas. Em nome de Jesus. Enquanto com os irmãos que podem nos abençoar, feche seus olhos agora. Em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos por essa noite, pela tua palavra. Somente o Senhor faz isso. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Ricardo Padilha, da sua família, pela tua casa, pelo seu ministério. Os pastores que aqui estão, aqueles que já foram embora porque precisaram ir, que o Senhor também possa abençoá-los. A cada um que aqui se faz presente, que o Senhor possa abençoar a cada um deles. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer. Agradecemos ao Senhor por esse alimento que está sobre essa mesa. Que o Senhor possa prosperar e abençoar e que não venha faltar na casa dos teus servos também, não, Deus. Que o teu nome continue sendo glorificado e que haja arrependimento em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te livre e te guarde do mal. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e as ricas consolações do Divino Espírito Santo seja sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos sentados, tá? Eu quero fazer esse pedido a vocês. Todos vão sentar. Você vai ter um banquete para todo mundo aí. Tá na mesa? Os irmãos vão seguir vocês, eles ajudam aí. Compartilhe conosco esse momento em nome de Jesus. Glória